Ok, então esse é o meu trabalho final. Ok, então esse é o meu trabalho final para a disciplina de saúde coletiva e, obviamente, eu recorri ao ChatGPT para tentar ter um fio para seguir. Eu comecei dando o comando para ele de responder as questões como se fosse um aluno de ensino superior, estudante de educação física, está realizando o trabalho final da disciplina de saúde coletiva. E de cara já lancei um teste, né? Quais as principais leis que regem o SUS no Brasil? Montar uma lista e a fonte, só para ver se tá confiável o negócio. Ele deu uma lista boa, nada que a gente não tenha visto, ainda bem, e nada é inventado também. Aqui a fonte Holostech, mas também o site .gov, né? Aliás, gov.br. Perguntei quais são os desafios atuais na implementação das leis do SUS. Isso a gente leu em bastante profundidade, né, nos textos que nos foram apresentados, que eram financiamento suficiente, as desigualdades regionais, gestão e governança, formação e valorização dos profissionais da saúde, que é onde nós estamos atuando diretamente, né, nos formando profissionais melhores, integração de serviços de saúde, a integração de diferentes níveis, né, atenção primária, secundária e terciária. Não lembro da gente ter usado esses termos, mas foi o que ele nos apresentou aqui. O que fez a gente pensar também sobre a questão da calamidade pública, né? Integração dos serviços de saúde foi algo que a gente viu literalmente em primeira pessoa ali, pessoalmente, eu, pela primeira vez na vida, né? Trabalhando no abrigo. Eu vi os diversos uh, níveis de ações de saúde sendo executados, tanto lá no abrigo da Zefid e no abrigo do Sesc, que foram os dois locais que eu atuei. Então, puxando o fio ali, né, da calamidade, eu perguntei pro ChatGPT qual a relação entre o SUS e a Defesa Civil. Explique sobre quais órgãos cada um é subordinado e quais as diferentes atribuições deles, além das possíveis interações entre os sistemas. Então, resumindo aqui, tá na tela a resposta inteira. O SUS é subordinado ao Ministério da Defesa e a Defesa Civil é subordinada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, que é um ministério pouco conhecido aí. A Defesa Civil é responsável por coordenar ações de proteção, né, que é basicamente prover a incolumidade, que é as pessoas poderem ter as liberdades delas sem correr perigo. E o SUS tem outro tipo de ação, né, que é a promoção, proteção e recuperação da saúde e organizar os serviços disso. As interações entre o SUS e a Defesa Civil era algo que eu estava bem curioso, visto que eu não sei muito sobre a atuação da Defesa Civil e era um tema muito recorrente na calamidade. Então, segundo ele, essa é a fonte aqui, o NESP, situações de emergência e desastres, o SUS e a Defesa Civil trabalham juntos, ok, isso a gente já viu. Um exemplo é a Defesa Civil coordenando ações de resgate e socorro, enquanto o SUS fornece atendimento médico. E daí a gente vem aqui outra coisa que também foi vista em primeira pessoa, né? O SUS desempenhando um papel importante na prevenção de desastres por meio de ações de vigilância epidemiológica e sanitária. Vigilância sanitária é um assunto que voltou aí ao nosso imaginário, né? As notícias, com a questão do Mpox, que está voltando com força, mas foi algo que a gente também viu lá nos abrigos. Desde o cuidado a ter roupas lavadas até o cuidado mais óbvio assim que a gente via com a higienização dos espaços, né, para evitar também que aquele lugar se tornasse um foco de outras doenças para essas pessoas que já estavam acometidas por uma tragédia, né? E segundo aqui a fonte, a interação entre os setores de saúde, proteção e defesa civil será principalmente em logísticas operacionais. Aqui segundo a fonte, eu cheguei a verificar, né? Se refere às, por exemplo, questões de vacinações. A Defesa Civil às vezes leva os profissionais do SUS
em lugares mais de difícil acesso, por exemplo. Voltando para calamidade, pedi pro ChatGPT me dar o link de 4 notícias sobre a calamidade no Rio Grande do Sul em maio de 2024. Aqui com medo dele começar a inventar coisa, então fui bem específico, né? Tudo da G1, um mês de enchentes, veja a cronologia, outro de cronologia, o governo federal e o estado decretando estado de calamidade. Nada que a gente não tenha visto, a esperança era que surgisse algum tópico interessante aqui para falar. Pedi então para ele mostrar 4 notícias sobre abrigos. Então, as notícias que ele nos trouxe foi um mês de calamidade, a cronologia dos alertas, praticamente a mesma coisa de outra, agora a fonte é CNN. Saiba onde estão os abrigos, esse aqui era bem atual enquanto estava acontecendo a tragédia, né? Porto Alegre decreta estado de calamidade e a prefeitura decreta estado de calamidade. Duas notícias praticamente iguais, né? Uma fonte é a prefeitura e outra é o Correio Brasiliense. De novo, nada que a gente não tenha visto, para bem ou para mal, mas esperava que alguma coisa surgisse de ideia, né? Continuando seguindo o fio, quais são os principais desafios enfrentados pelos gestores dos abrigos em Porto Alegre? Foi a pergunta. E foi aquilo que a gente viu na aula sobre o abrigo da Zefid, né? Também no vídeo feito pelo jornal da URGS, que é a gestão e o cadastro de suprimentos, né? Eu lembro que no início da calamidade foi uma questão, todo mundo querendo ajudar, mas ninguém sabia para onde ia, chegava no lugar já não estava recebendo suprimentos, todo mundo perdido, né? Acolhimento e triagem foi uma das maiores dificuldades que a gente teve, principalmente com o caso ali do Teatro Renascença, que era onde estava ocorrendo a triagem dos desabrigados, e também foi um local que ficou também alagado, né, inundado pela enchente. Conflitos entre pessoas nos abrigos foi algo que eu vi pessoalmente, enquanto eu estava trabalhando no abrigo da Zefid. Essa fonte aqui é um voluntário anônimo. Pelo relato, parece ser lá no abrigo do Sesc. Mas eu estava trabalhando na portaria da abrigo da Zefid. E a gente via diariamente, desde questões pequenas, como discussões simples entre abrigados, né? Como questões maiores sobre guarda de filhos. Às vezes o pai estava em um abrigo, a mãe estava em outro e não se sabia porquê. Às vezes tinha motivo, às vezes era alguma medida. Até pessoas envolvidas com facções, né? Que estavam abrigadas com facções rivais. Gestão dos espaços, isso a gente viu também o senhor muito mais, né? Lá no abrigo da Zefid. E gestão de voluntários. Aqui é uma notícia, deixa eu fechar aqui. Era uma notícia sobre um sistema, um aplicativo desenvolvido pela prefeitura. Isso não chegou a ser falado muito, não chegou a ser usado, pelo visto. Mas, enfim, foi um desafio que nós tivemos também. As gurias lá, a Gi, da coordenação. Porque, obviamente, o número de voluntários ia caindo. Enfim, essa explicação rápida, que não foi tão rápida, para mostrar a minha conversa com o ChatGPT, porque eu queria falar sobre tudo. Eu não achei um PDF mais importante que o outro para falar no trabalho final, mas sim sobre como esse fio aqui, essa linha de raciocínio, entre aspas, uma conversa que eu tive com o ChatGPT, não seria possível antes da disciplina, justamente porque eu aprendi primeiro, o que é o SUS, de maneira objetiva e não de maneira superficial, né? O SUS é o sistema único e tá, mas o que é que ele faz? Como que ele é dividido? Quais as ações do SUS? Isso aprendi, então eu tinha um embasamento até para perguntar e para saber o que o SUS não faz. O que é a função da defesa civil, por exemplo. E pensar os desafios. Claro, no início a gente começou estudando os desafios macro, no sentido do SUS como um sistema municipal, estadual e federal. E nesse segundo momento nós começamos a pensar os desafios mais, talvez micro, não seja a palavra ideal, mas mais localizados ali
por abrigo, por municipalidade, né, por bairro, muitas vezes, e isso não seria possível também sem todo o embasamento que a disciplina me deu. Saber a relação entre o SUS e outros sistemas também é uma grande importância, principalmente para quem, assim como eu, quer ir para a licenciatura. O SUS ele atua bastante em escolas, né? A questão de vacinação, questão de campanha de conscientização. E o professor de educação física numa escola, eu acho que ele também tem que ser um disseminador desse conhecimento, ou pelo menos saber com o que ele está lidando, né? Uh, Me perdi, mas demais era isso. Uma, uma bagagem a mais para saber embasar tanto meus questionamentos quanto os meus próximos estudos, né? Muito obrigado pela atenção.